Quando você recebe o discernimento e se mantém na humildade, aí então você encontrou a sabedoria. Só assim você se torna sábio. Sejam bem-vindos a mais um GirotoCast e hoje a gente vai falar sobre os 6 pontos que você, como líder, deve observar para ter uma liderança de sucesso. Os nobres sempre entregam o seu conhecimento. Ter conhecimento não te faz nobre, entregá-lo te faz. Quando você recebe a oportunidade de liderar pessoas, você não deve ter dúvida, não deve ter medo de entregar todo o seu conhecimento. Aquele conhecimento que você recebeu e que você vai entregar, você não pode ter o medo das pessoas saberem mais do que você. Se você está entregando um conhecimento, se você está entregando um conteúdo, você não pode ter receio de alguém ser melhor que você. Então, não tenha essa dúvida a entregar todo o seu conhecimento. O que te faz nobre não é ter o conhecimento. O que te faz nobre é entregar esse conhecimento que Deus deu para você para outra pessoa. Até porque esse conhecimento, esse discernimento, isso que você sabe, todo o seu conhecimento não é seu. Foi Deus que te deu a capacidade de obter esses conhecimentos. Através de um livro, através de algum podcast, através de algo que você ouviu, através de algo que você viu. Então, entregue tudo o que você tem. As pessoas não se tornam nobres por aquilo que elas retêm dentro delas. E sim, elas se tornam nobres por aquilo que elas entregam para as outras pessoas. Deus tem muita coisa para dar para você. Se você entregar, se você estiver verdadeiramente disposto a entregar esse seu conhecimento para as outras pessoas. As bênçãos que você recebe de Deus, se elas ficarem somente para você, elas são bênçãos nulas. Elas não servem para abençoar outras pessoas. Ou seja, se você canalizar a bênção que você recebeu para entregar para as outras pessoas, se você canalizar o conhecimento que você recebeu para entregar para as outras pessoas, essas pessoas vão ser beneficiadas, essas pessoas vão ser pessoas melhores, esses seus liderados vão entregar o melhor dele também para as outras pessoas e assim Deus vai te capacitar mais. Assim Deus vai te entregar uma maior bênção na sua vida. Quanto mais você entregar, mais você vai receber. Quanto mais você doar, mais você vai receber. Então, não deixe de entregar o que você tem. O estudo que você fez na semana, entrega naquela semana. O estudo que você teve naquele mês, o conhecimento que você obteve naquele mês, entrega naquele mês. Não deixa passar, não retenha as bênçãos para você, entregue para as outras pessoas, porque coisas muito maiores virão na sua vida quando você se determina a entregar o seu conhecimento, o seu discernimento, o que você tem para as outras pessoas. Só tem uma forma de Deus alargar o seu canal de bênção. É você transmitindo essas bênçãos para as outras pessoas. Então, mais uma vez, não segure para você. Transmita o máximo que você puder. Seja um canal de bênção abundante para as outras pessoas. Essas pessoas vão receber a sua bênção e vão entregar a bênção para milhares e milhares de pessoas. Deus vai enxergar isso de você. Deus vai olhar isso de você e vai falar, poxa vida, o meu filho merece um maior canal de bênção. Ele merece maior bênção na vida dele porque ele está entregando a bênção para as outras pessoas. Então, seja um canal de abundância para as outras pessoas. Então, se torne verdadeiramente nobre. Entregue tudo o que você tem em prol das outras pessoas, em prol do crescimento das outras pessoas. Aí sim, você terá abundância em toda a sua vida. Segundo, nunca julgue o que você não tem experiência para julgar. Esteja seguro de quando você for confrontado com alguma situação, você tem verdadeiramente experiência para julgar essa questão. Não julgue uma questão se você não tiver a experiência e o conhecimento para julgar essa questão a favor da verdade, a favor da justiça, a favor da sinceridade,
a favor da sua experiência que você teve com esse caso que se passou e você conseguiu resolver na sua vida, na sua empresa, nos teus negócios. Porque essas questões se chegam a você e se você, por acaso, julgar sem a experiência, você pode estar estragando a vida de uma pessoa que você às vezes nem quer fazer isso. Você pode estar prejudicando um contexto todo que você nem imagina, que você nem pensa, por causa de um julgamento que você fez sem a experiência correta, sem a experiência certa. Então, o que é certo a fazer? Busque essa experiência se você não tem experiência. Se você não tem experiência para julgar uma questão, não tem problema você buscar a ajuda de alguém mais experiente, de algum mentor, de uma pessoa que já passou por isso, para aí sim você poder julgar esse confronto, esse conflito que foi trazido até você. Então, você só pode julgar uma questão se você verdadeiramente tiver passado por isso. Se você tiver experiência nisso. Ou se você tiver tido o ensinamento, o ministramento na sua vida para você julgar essa experiência. Às vezes não foi você que passou por essa experiência, mas você viu pessoas perto passando por essa experiência e você, como um observador, você viu como elas resolveram essa questão ou como elas se prejudicaram naquele momento, naquela questão. Então, com essa experiência também de um observador, você vai dar o seu julgamento, mas através de uma experiência. Talvez a experiência não seja a sua, talvez a experiência seja de uma outra pessoa, mas você viu, você participou, você ouviu, você teve esse conhecimento e com esse conhecimento você julgou essa causa. A pior coisa dentro de uma liderança é você sair julgando questões que você não faz nem ideia do que você está falando. A pior forma das pessoas te verem como um líder é aquele líder que julga sem discernimento, que dá as cartas sem saber a quem, que está no comando sem saber o que ele está falando, ou o que ele está dizendo, ou o que ele está julgando. Então, tome muito cuidado quando você for julgar uma questão. Julgue com conhecimento de causa. Terceiro, não reclame do que você permite. Tem muitas coisas que você reclama que você permitiu que acontecesse com você. Eu vou te dar um exemplo. Eu vejo muitos líderes reclamando que fulano não respeita a liderança dele, que ciclano não respeita ele como líder. Mas eu também vejo muitos líderes não se dando respeito, permitindo que aquele desrespeito viesse a favor dele, permitindo que aquela pessoa que ele lidera não lhe dê o respeito devido. Porque, por um exemplo, vive vidas diferentes dentro da empresa e fora da empresa. Dentro da empresa, ele se posiciona como uma pessoa, ele se posiciona como um líder, ele até tem falas de líder, ele até se dá o respeito dentro da empresa. Mas fora da empresa, se permite fazer coisas, junto até mesmo com os liderados, que vão levar ao desrespeito no outro dia. Festas, bares, bebidas, isso tiram a sua liderança. Se você não soubesse se comportar fora da empresa, ou seja, se você se demonstrar uma pessoa fora da empresa, por que você está mostrando dentro da empresa ser uma outra pessoa que você não é? O que você é de verdade? O que você faz de verdade? O que você permite de verdade que as pessoas vejam em você para ter respeito ou para não ter respeito? Então não reclama do que você permite. Às vezes você não permitiu dentro do seu negócio, às vezes você não permitiu dentro da sua liderança, às vezes você não permitiu dentro da sua empresa. E fora da empresa? E naquelas horas vagas? E no cafezinho? O que você faz lá fora? Você chama um liderado seu para falar mal, às vezes, de outra pessoa? E aí você quer o respeito dessa pessoa que você falou mal da outra pessoa? O que ele vai pensar de você? Eu, no meu caso, pensaria assim, poxa vida, se ele está falando mal da outra pessoa para mim, então com certeza ele não merece o meu respeito, porque algum dia ele vai falar de mim para outra pessoa. E você quer um respeito dessa pessoa. Então toma muito cuidado, não o que você faz nas 8 horas do seu dia trabalhado, não quando você tem ou recebeu aquele cargo de liderança.
Ah, são as minhas 8 horas no dia que eu devo ser líder. Não. A liderança você não recebeu para exercer ela 8 horas do dia. A liderança você recebeu para você exercer ela 100% do tempo. Você é líder da sua casa, você é líder da sua igreja, você é líder de pessoas, você recebeu a capacidade de liderar. Então lidere ela, se dando o respeito para que as outras pessoas também tenham o devido respeito com você. Tenha essa consciência que ser líder, você recebeu esse dom. Tudo bem, você desenvolveu, você melhorou, você se capacitou para isso, isso é válido, isso é justo, isso aumenta a sua liderança. Mas isso que você recebeu, esse dom que você recebeu da liderança, você recebeu para liderar em todo o seu ambiente. Não só na empresa, não só no lugar, você tem que tomar cuidado com a forma que você lidera essas pessoas, porque essas pessoas, elas podem ter o devido respeito por você ou pode não ter. Tome cuidado que o excesso de liberdade que você dá pode se transformar em um desrespeito. Como líder, tenha essa consciência que você deve permitir somente coisas que vão alavancar a sua moral, a sua vida, o seu sucesso, a sua carreira. Mais uma vez, não reclame do que você permite. Quarto ponto, seja apaixonado por pessoas. A boca fala do que o coração está cheio. Em Mateus 12:24, quando Jesus está reprimindo os fariseus pelas suas falas, pelas suas acusações, ele fala que uma árvore boa dá frutos bons e uma árvore ruim dá frutos ruins. E que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Então ele fala, como pode vocês que são maus falarem coisas boas? A boca fala do que o coração está cheio. Se você verdadeiramente gostar de pessoas e quiser não liderar para si, e sim liderar para o próximo, o seu coração deve estar cheio de coisas boas. Quando o seu coração estiver cheio de coisas boas, você vai transmitir também coisas boas através da sua boca para as outras pessoas. As outras pessoas estão esperando o que vem de você. As outras pessoas estão esperando o que de fato está dentro de você. E o que está dentro de você? O que de verdade está dentro do seu coração? Quando a palavra fala em coração, ela não fala do músculo do coração. Eu entendo que a palavra fala da mente, fala dos seus pensamentos, fala do seu entendimento. O que você de fato tem dentro de você para transmitir para as outras pessoas? Vai edificar as outras pessoas? Vai destruir as outras pessoas? O que você tem para entregar? Vai melhorar uma vida? O que você tem para entregar? Vai prejudicar uma vida? Quando as pessoas conversam com você, elas saem melhores do que antes mesmo delas conversarem com você? Ou quando as pessoas encontram você, você sente que elas saem piores? Elas saem mais carregadas? Elas saem com palavras tristes? Com palavras que vão afetar o dia delas, o mês delas, o ano delas? Ou quando as pessoas se encontram com você, você é exemplo de luz para a vida dessas pessoas? O que você de fato tem dentro do seu coração para entregar para as outras pessoas? Está fazendo com que elas cresçam? Está fazendo com que elas caiam? O que você tem entregado para o seu próximo que de fato te faz ser um ser humano melhor? Que de fato te faz ser um líder melhor? Que de fato te faz ser uma pessoa melhor? O que você tem ouvido? O que você tem visto? Isso fala muito de você. As músicas que você ouve, as coisas que você vê, o ambiente, o contexto que você está inserido, ele coloca dentro de você coisas que você não tem a consciência, mas que está lá no teu inconsciente. E que você, num momento, vai transferir em forma de palavras para as pessoas.
E essas suas palavras, através desse contexto que você colocou dentro de você, elas estão edificando? Tenho certeza que sim, se for um contexto, um ambiente de edificação. Uma música de edificação, com palavras de edificação. Você com certeza absoluta vai proferir palavras de edificação. Agora, e se esse contexto for um contexto torpe? Se esse contexto for um contexto de maldade? Se esse contexto for um contexto de angústia, de murmúrios, de coisas ruins, o seu subconsciente também vai gravar. E as suas palavras, como elas serão? Elas serão palavras também que vêm desse contexto. Então toma muito cuidado. Mais uma vez, toma muito cuidado com o que você ouve, toma muito cuidado com o que você vê. 86% do que você tem dentro de você, você ouviu e você viu. O restante vem do olfato, o restante vem do paladar, mas 86% é do que você ouviu e do que você viu. E o que você ouviu e o que você viu, um dia entrou dentro do seu coração e um dia você vai falar sobre isso. O que você fala é o que o seu coração está cheio. Então, toma cuidado. O que você vai colocar para dentro de você. Um dia isso vai sair e vai edificar a sua vida ou vai destruir a sua vida. Não seja aquela pessoa que fala para destruir. Seja aquela pessoa que fala para construir. Na minha opinião, não existem críticas construtivas. As críticas, para mim, sempre são destrutivas. Líderes caem quando transmitem coisas ruins, quando as suas falas destroem a outras pessoas. Máscaras caem quando os corações estão cheios de inflexibilidade, de arrogância e de intolerância. Então, seja uma pessoa que vai edificar na vida de outras pessoas. Seja uma pessoa que vai transformar a vida de outra pessoa. Queira de fato e de verdade ser uma pessoa que vai transformar o próximo, que vai transformar a outra pessoa perto de você. Tenha o seu coração cheio de coisas boas. Transmita coisas boas e coisas boas acontecerão na sua vida. Quinto ponto. O que você recebe primeiro de Deus é discernimento. Se você permanecer humilde, aí então você tem sabedoria. Saiba que se você pedir para Deus sabedoria, Ele te dará primeiro o discernimento. E depois que Ele te der o discernimento, se você se manter na humildade, aí sim você vai encontrar a sabedoria que você pediu para Deus. Discernimento é aquilo que você tem dentro de você e a capacidade que você tem para julgar uma situação. O certo, o errado, o justo, o injusto. Essa é a sua capacidade de discernimento. E esse discernimento você recebe de Deus. A Bíblia diz que Salomão foi um homem muito sábio. Pela sua capacidade, pela sua clareza, pelo seu juízo de distinguir as coisas e de dar uma sentença. Em uma situação, duas mulheres disputavam uma criança recém-nascida. E esse caso foi apresentado a Salomão. Quando essas duas mulheres chegaram na frente de Salomão, uma falava, o filho é meu, outra falava, o filho é meu. Não, esse filho é meu, ela roubou meu filho. E Salomão, a ser apresentado com esse confronto, a se ver no meio dessa situação, tendo que resolver esse caso, ele deu a sentença. E ele falou o seguinte, ele disse, corte essa criança ao meio e dê metade para cada uma. Aí então uma das mulheres falou, não faça isso, entregue o filho para ela. Na hora, Salomão teve a certeza quem era a mãe de verdade. E aí assim, ele conseguiu ter esse discernimento, essa sabedoria
porque ele permaneceu na humildade, ele teve essa sabedoria e a capacidade de julgar essa situação, de julgar essa causa. Com toda a capacidade e o discernimento que Salomão tinha, a Bíblia diz que como ele permaneceu humilde, ele foi o homem mais sábio entre todos os outros homens. Então, apesar de toda a compreensão, de toda a capacidade, de todo o discernimento que você tenha, você sempre vai ser avaliado pela sua humildade. Pela humildade que você tem de receber e de transmitir as coisas. Se mantenha humilde com o seu conhecimento. Se mantenha humilde com o discernimento que você recebeu de Deus. E aí sim, você vai se tornar uma pessoa sábia. Agora, se vier um conhecimento, se vier o discernimento, através do que Deus te entregou para a sua vida, e você não permanecer na humildade, você jamais será uma pessoa sábia. Você jamais será uma pessoa de fato que vai transformar a vida de alguém, que vai transformar a empresa de alguém, que vai transformar o negócio de alguém, que vai transformar o ministério de alguém. Isso que você recebeu não é seu. Foi o que Deus entregou para você. Então, não se trata de você, não se trata da sua capacidade. Não se trata do que você é ou deixa de ser. Se trata do que Deus permite que você seja. Então, quando você receber de verdade o discernimento de Deus, o conhecimento de Deus, permaneça humilde. Assim você terá a tão sonhada sabedoria que você sempre está procurando. Então saiba que a sabedoria não vem só através do seu conhecimento e através do seu discernimento. Ela só vem quando você se mantiver na humildade. E sexto e último passo, fale menos e escute mais. Até um tolo, quando se cala, passa por sábio. Isso também vem de Salomão. Está lá em Provérbios 17, 28. Você tem 2 ouvidos para escutar e uma boca para falar. Então, fale menos e escute mais. Quando você escuta mais do que você fala, você tem melhor entendimento para julgar uma situação, por um exemplo. Quando você escuta mais do que você fala, você tem maiores informações. E essas maiores informações que você tem, porque você escutou mais do que você falou, vão te fazer ter a maior capacidade para resolver um conflito, por exemplo. Vão te fazer ter uma maior facilidade para sair de uma saia justa. Quando você fala mais e escuta menos, você não tem essa capacidade de um maior discernimento. Você não tem essa capacidade de uma instrução assertiva, porque você não entendeu, porque você não escutou, porque você não quis saber. Então, pelo fato de você não ter ouvido o que a outra pessoa tem para falar para você, você toma uma decisão que não é a mais assertiva. Você toma uma decisão que não é a mais correta. Então, quando você está disposto a escutar mais e falar menos, você se torna mais sábio, porque você tem mais conhecimento. Se eu estiver numa reunião com você e falar mais da minha vida do que você falar da sua, quem é que tem o maior conhecimento da outra pessoa? Você que escutou mais de mim ou eu que escutei menos de você? Obviamente você, que escutou mais de mim. Você tem um maior conhecimento sobre a minha vida, você tem um maior conhecimento sobre as minhas questões, você tem um maior conhecimento sobre as minhas dúvidas, de como eu entendo o mundo, de como eu entendo a tal questão, de como eu me conecto com os contextos que eu estou entregando para você. E aí sim, quando você for falar, você tem maiores argumentos para ser assertivo na sua fala. Então, quando você estiver numa conversa e você encontrar a pessoa que quer falar dela, deixa falar. Você só vai conseguir resolver uma questão, sair de uma saia justa, resolver um conflito, se você escutar de fato tudo o que aquela pessoa tem para falar. Não queira você ser aquela pessoa que fala mais do que a outra pessoa. Seja humilde ao ponto de ouvir e de falar somente o que for necessário
para resolver aquele problema e para resolver essa questão. Nós estamos falando de liderança. Numa liderança, isso é fundamental. O líder que não escuta não consegue resolver questões. Ou não consegue ser assertivo nas questões. Então, escute mais. Fale menos. Tenha uma liderança assertiva. Você terá sucesso em todas as áreas da sua vida. No seu casamento, na sua empresa, com seus amigos, seja lá onde for, você terá muito maior sucesso se você for aquela pessoa que tem mais ouvidos para ouvir do que boca para falar. Você vai ser reconhecido pela sua sabedoria, porque até um tolo, quando se cala, se passa por sábio. Olha só. Olha só o que Salomão fala dentro da grande sabedoria dele, quando ele fala sobre escutar mais e falar menos. Até um tolo, quando se cala, se passa por sábio. Coloca isso aí dentro do seu coração e leva isso para a vida. Você com certeza absoluta vai ter um sucesso maior em tudo que você for fazer. Então, só para a gente finalizar aqui, para a gente recapitular os 6 pontos que a gente discorreu juntos aqui. Primeiro ponto foi: os nobres sempre entregam o seu conhecimento. Ter conhecimento não te faz nobre, entregá-lo te faz. Segundo ponto: nunca julgue o que você não tem experiência para julgar. Terceiro ponto: não reclame do que você permite. Quarto ponto: seja apaixonado por pessoas. Entenda que a boca fala o que o coração está cheio. Quinto ponto: o que você recebe primeiro de Deus é o discernimento. Se você permanecer na humildade, você terá sabedoria. E sexto e último ponto que a gente falou aqui: fale menos e escute mais. Até um tolo se passa por sábio quando se cala. Muito obrigado, pessoal. Eu fico aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Eu espero que essa conversa, de fato, edifique a sua vida, edifique os seus negócios. Você, como um líder, você será um líder transformado se você observar essas pequenas questões que você vai levar para a sua vida a partir de agora. Obrigado. Fique com Deus.